Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Nessa aula 16, gente, pavimentado todo o caminho pelo qual nós percorremos ao longo do nosso curso, estamos na nossa 16ª aula, ingressando no conteúdo de traumatologia forense. Gente, alguém deve estar se perguntando, professor, mas na aula passada nós falamos do laudo pericial e o senhor não falou sobre o prazo. Gente, não falei de propósito, até porque o estudo do laudo não terminou. Ele vai até o final do curso, lá na nossa aula 23. Na aula 24 nós vamos falar sobre questões de prova, certo? Gente, traumatologia forense é um tema que está se transformando dentro dos editais. Então é por isso que eu faço essa pausa para falar para os senhores o seguinte: nós estamos fazendo um estudo sistemático dos itens do edital, certo? Então, nós misturamos o processo penal aqui de propósito na hora de falar do laudo pericial, porque é o momento exato. É o momento exato de tratar das questões referentes à prova. Então, a diferença do laudo pericial geral, o laudo médico e do laudo de local, certo? O laudo de local vai fazer o exame perinecroscópico no cadáver, enquanto que no laudo médico pericial, nós vamos estar falando de uma necropsia, vestígios materiais intrínsecos ao cadáver. Alguém deve estar se perguntando, professor, o senhor não falou do prazo. O prazo nós já havíamos falado, colegas, lá, tá aqui no slide 74, o artigo 160, parágrafo único do CPP. Nós já havíamos discorrido bastante sobre o laudo pericial no CPP, prazo de 10 dias podendo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos, não das partes. O prazo é o perito que dá, o prazo máximo é 10 dias corridos, prazo processual, diferente do prazo administrativo, que são 10 dias úteis. 10 dias corridos, podendo ser prorrogado em casos excepcionais. Que casos são esses? Perícia complexa. O exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer momento, a qualquer hora, porém, a necropsia 6 horas depois do recebimento do cadáver. Por quê? Motivo, livores de hipóstase. Certo? São provas inequívocas, são fenômenos cadavéricos inequívocos da cronotarannose ou da fenômeno da morte. Certo? Gente, já falamos então bastante sobre o laudo. A questão é que nós ainda não paramos de falar dele, certo? A partir de agora, no tema traumatologia, nós estaremos falando muito de todos os temas que compõem a parte dispositiva do nosso laudo pericial. O que significa isso? É o corpo, é o conteúdo do laudo que vai ser preenchido pela traumatologia forense. Eu dizia para os senhores no início da aula que o tema traumatologia forense está em transformação nos editais. Por que eu digo isso? Na prova de médico legista, a traumatologia aparece de uma forma mais técnica, aprofundada. Enquanto que na prova para os cargos de perito criminal e de técnico de perícias, o conteúdo de traumatologia forense aparece muito calcado na lei. O que eu não quero dizer que na prova de médico não vai haver um alicerce legal, ao mesmo tempo que na prova de técnico e perito geral não vai aparecer um conteúdo mais aprofundado. Não é isso, o contrário não é o mesmo. O que eu quero dizer é que eu tenho percebido um predomínio dessas situações. Conteúdo técnico na prova de médico legista e um conteúdo mais jurídico nas provas de perito geral e técnico. Pessoal, estou fazendo um estudo para os dois, estou falando aqui para ambos os estudantes, ambos os concorrentes, então vou destacar para os senhores o seguinte: nessa parte do curso, nós vamos tratar da traumatologia forense, a parte técnica, de uma forma muito misturada com o direito processual. Então, ao tratar, e com o direito penal especial, ao tratar do conteúdo, nós vamos tratar a partir do estudo de palavras-chave e estudo de questões lá na aula 24, certo? Alicerçado o nosso conteúdo jurídico. Quando aparecerem questões que atrelam o conteúdo científico ao direito processual, essa vocês não vão errar, certo? A partir do estudo sistemático é impossível. Os senhores vão estar com as palavras-chave e com brifados, digamos assim, com o conteúdo das questões que vem aparecendo nos últimos tempos nos concursos mais importantes. E desta forma, vão aumentar o leque para
o acerto das questões. Lembrando, senhores, então, que a traumatologia forense nos editais sofreu uma alteração. Nós tomamos a liberdade de inserir o estudo das lesões corporais, tanto a parte técnica, científica, quanto a jurídica, dentro do estudo da traumato. Ainda, lembrando, senhores, que lá no estudo dos agentes físico-químicos, vamos tratar dos estudos das asfixias e dentro dela o estudo do suicídio. Por quê? Porque o suicídio, pessoal, tem causa jurídica, tem aspectos muito aprofundados no Código Penal. Inclusive tivemos uma alteração recentemente que criou a participação em suicídio qualificada pelo resultado morte, só apenas a tentativa que não era punível, agora o é. Então, lembrem que a asfixia tem um aspecto jurídico penal muito interessante no que se refere à conduta nuclear do tipo, que nada mais é do que o mesmo conceito de participação nos demais crimes. Então, a conduta do autor é uma participação. Isso é complexo, precisa de estudo jurídico. Gente, o estudo do suicídio, então, vai estar aqui junto com os agentes físico-químicos e lembrando aos senhores que a embriaguez e as toxicofilias vão estar sendo estudadas dentro dos agentes químicos. E mais, a psicopatologia estará dentro das asfixias, dentro do suicídio e também lá na frente, quando estudarmos a sexologia e a obstetrícia forenses. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro tema, lesões corporais. Ainda, lembrando, senhores, que toda a traumatologia e toda a sexologia e obstetrícia forense estarão, por sua vez, dentro do estudo do laudo pericial. Tudo bem? O estudo do laudo ele vai até o final. O que nós já falamos sobre o laudo? A parte processual, lá na aula 13.4, o artigo 160, parágrafo único do CPP, que os senhores já sabem de cor. Falamos do prazo, falamos da perícia complexa, agora nós falamos apenas sobre o laudo, o ofício e o ofício de informação. E fizemos uma introdução zona no direito processual aplicado e no direito penal aplicado. Por quê? Porque a tendência, senhores, é a mistura de questões do direito penal, do processo penal e da perícia, do laudo pericial. Então, nós sabemos tudo o que mais pode aparecer em termos de laudo pericial, dos atos administrativos ordinatórios, da parte da conduta funcional. Pessoal, o estudo da Senasp, a partir de 2012, constatou que os laudos periciais eram muito fracos. Pois bem, em 2012 houve um avanço no que se refere às chefias de perícia para que os peritos começassem a produzir laudos com um conteúdo melhor. E mais, houve um afinamento na comunicação com os órgãos judiciários. Leia-se, Ministério Público, Delegacias de Polícia e Poder Judiciário. Gente, o que eu quero dizer é que a qualidade dos laudos periciais melhorou bastante e se tornou muito técnico. Então, tanto o perito de campo se utiliza do conhecimento, se apropria do conhecimento da medicina legal, como o médico legista se apropria do conhecimento jurídico e das demais ciências para elaborarem os respectivos laudos periciais. Certo? Então, nós estamos dentro do laudo pericial. A todo momento, nós vamos tratar da quesitação, tanto na perícia de suicídio, quanto nas lesões corporais, quanto nos outros acidentes, enfim, e nas outras causas. E vamos aprofundar ainda mais o nosso estudo jurídico dos crimes contra a vida, sobretudo o homicídio e os homicídios privilegiado, qualificado, das agravantes e atenuantes e tudo mais. Certo? E lá na frente, na aula de sexologia e obstetrícia, vamos tratar bastante de Lei Maria da Penha. Muito bem. Lesões corporais estão lá no artigo 129 e seguintes do Código Penal. Vamos definir o que é lesão corporal, falar dos quesitos, grau de lesões e tratar um pouco de jurisprudência e doutrina, fontes indiretas de direito. Gente, lesão corporal é o crime que tutela, é o tipo penal que tutela o bem jurídico e integridade física ou corporal. Muito bem. Então, a ofensa à integridade corporal à saúde de outrem, outra pessoa humana, viva. O que significa isso? É dizer que se a pessoa, por exemplo, praticar o crime contra um cadáver ou contra um animal, pensando estar matando, estar ofendendo a integridade desta, ele comete crime impossível. Por quê? Porque ele erra em elemento essencial do tipo. Muito bem. Então, o elemento essencial do tipo aqui é
alguém vivo, sujeito passivo. Nós já sabemos ler o tipo penal do artigo 129 de forma técnico-processual. Pena de detenção de 3 a 1 ano, ou seja, rito processual mais sumário. Por quê? Pena de detenção, não é reclusão. Crime, pena máxima de 1 ano, juizados especiais. Então, todo um ordenamento jurídico processual diferenciado. É isso que o perito médico legista vai estar tratando lá quando estiver fazendo o exame de lesões. Ele vai estar dizendo quem é o juiz competente por conta da quantidade de pena prevista para ele e também dizendo se foi uma ofensa à saúde e à integridade corporal ou se tratou de homicídio tentado. Então, percebam a importância do laudo de lesões corporais. Pessoal, quando nós estamos tratando do parágrafo, o que nós vimos lá na aula 2? É uma exceção à regra do caput, ou seja, é outro crime, lesão corporal de natureza grave. É um crime autônomo. Então, se alguém falar o crime do artigo 129 e a sua exceção, está errado. É o crime de lesão corporal e o crime de lesão corporal de natureza grave. O parágrafo único possui uma pena independente. É isso que caracteriza os tipos penais autônomos. Uma pena independente. Conduta e pena. Uma conduta com resultado mais grave, pena mais grave. Reclusão de 1 a 5. Olha aqui a diferença. Já vai para o juízo comum, não vai mais para o juizado especial, já não cabe mais uma série de benefícios processuais, como relaxamento de prisão e etc. Agora vejam aqui, pessoal. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Eu pergunto para vocês, qual é o conceito de ocupações habituais? Isso vai estar quesitado lá no laudo. Vai ser um quesito obrigatório de lesões. O sujeito ficou mais de 30 dias afastado das suas ocupações habituais, depende de qual a ocupação habitual dele, né? Se ele está na faculdade, ou se ele está no colégio, ou se ele está indo já frequentando o mercado de trabalho. Se ficou mais de 30 dias, então, lesão corporal de natureza grave. Eu pergunto para vocês, o sujeito quebrou o dedo, mas ele é jogador de futebol, ele inclusive está jogando, joga num time conhecido da capital. Mas ele ficou com o dedo quebrado por 60 dias. Ele ficou 30 dias sem praticar as suas ocupações habituais? Não. E mais, pessoal, lembrando sempre que aqui a interpretação é literal, mais de 30 dias, ou seja, 31. Se ficou 30 dias, não resulta em lesão corporal grave. O sujeito ficou 30 dias em casa, não é lesão corporal grave. É 31 ou mais, certo? Porque aqui a leitura é literal. Sempre que a legislação processual tratar de um prazo, é aqueles dias corridos. Não se trata de prazo administrativo, onde a contagem ela é feita de forma fragmentada, por dias úteis. Gente, então, se o sujeito, no exemplo do dedo quebrado, o sujeito é pianista, ele vai ficar por 60 dias parados, se trata de lesão corporal. O conceito é jurídico, ele não é clínico. Lembrem disso. Para tratar das ocupações habituais, nós precisamos saber o que a pessoa vai conseguir provar. Lembrem lá, o que não está nos autos não está no mundo. Subsunção. Se eu não tenho um comprovante de que a pessoa não está conseguindo praticar as suas ocupações habituais, sejam elas quais forem, o conceito é jurídico. Eu não consigo provar, não consigo caracterizar a lesão corporal de natureza grave. Gente, eu já vi isso aqui nos tribunais da seguinte forma. O sujeito era estudante, só que ele cursava o curso de educação física e ele perdeu 2 disciplinas por conta de lesões adquiridas na prática quando figurou como vítima de lesões corporais e ele não conseguiu ir à aula porque não conseguiu terminar o semestre, ele teve uma luxação de ombro. Muito bem. De que forma a pessoa que praticou o crime vai ser punida? Lesão corporal de natureza grave. Por quê? Porque ele fez um laudo da faculdade para tirar uma licença, para não precisar repetir a disciplina, para poder trancá-la em momento inapropriado lá na sua situação acadêmica. Então ele teve prejuízo, a vítima, para as suas ocupações habituais. Por mais de 30 dias, sim, um semestre, lesão corporal de natureza grave. Se ele simplesmente não fizesse nada, ou tivesse uma profissão diferente,
pudesse dirigir, por exemplo, um motorista, ou pudesse, enfim, professor de educação física, poderia, estagiário, poderia, já como professor, estudante de educação física, trabalhar em uma academia, se conseguiu dar as suas aulas, na semana seguinte, não configura lesões corporais, certo? Perigo de vida, e aí nós vamos estar falando lá dos crimes de perigo, e lembrando, senhores, do seguinte, alguém deve estar se perguntando, alguém que não é da área, não tem experiência em aplicação do direito penal aplicado. Professor, eu não entendo. Eu vou matar uma pessoa, não consigo? Homicídio tentado. Sim. Eu quero apenas bater na pessoa, não quero matar, mas acabo matando. Lesão corporal de natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Ok. Qual a diferença entre um e outro? O bem jurídico que eu intento ferir. O bem jurídico é importantíssimo. Por quê? Porque o direito penal pune o dolo, pune a intenção. Então, nós precisamos saber se as provas vão conseguir provar se a pessoa queria matar ou se apenas queria ferir. Isso é discussão jurídica, é debate jurídico de tribunal de júri ou não. Agora, nós precisamos saber, nós, peritos profissionais da ciência, precisamos saber se aquilo resultou perigo de vida. E aí o conceito de perigo, ele é diferente do de risco. O risco é inerente à vida. Todos os dias nós estamos correndo risco. O risco exacerbado é que interessa para o inciso 2 aqui do parágrafo 1º do artigo 129, lesão corporal de natureza grave. Gente, e nós temos ainda o crime de perigo, quando a pessoa queria causar perigo de vida. E aí existe um crime autônomo lá de periclitação da vida e da saúde. Lembrando que os crimes de perigo são aqueles em que eu não preciso do resultado. Só a colocação da vida da pessoa em perigo, não em risco. Vejam o detalhe, isso é questão de prova. Apenas a colocação em perigo é que caracteriza o crime autônomo. Se a pessoa queria lesionar e acabou colocando ela em perigo, lesão corporal grave. Se acabou matando, lesão corporal seguida de morte. Lembrando que o direito penal pune a intenção do sujeito ativo. Inciso 3, debilidade de membro, sentido ou função. Gente, debilidade. Aqui a confusão é quanto à debilidade permanente. O avaliador vai tirar lá o permanente e vai perguntar na questão se é lesão corporal de natureza grave quando a pessoa fica com debilidade, membro, sentido ou função. Está errado. A debilidade tem que ser permanente. Membro, sentido ou função. Conceitos bastante clínicos lá da traumatologia. Inciso 4, aceleração de parto. Não o aborto. Aceleração de parto. Presume-se que o feto permaneceu vivo. A pena, reclusão de 1 a 5 anos. Tudo bem? Parágrafo 2º. Se resulta incapacidade para o trabalho, aqui também o conceito é jurídico. Se o cara era a vítima pianista e quebrou o dedo e não conseguiu mais tocar, ou era cirurgião e não conseguiu mais operar, lesão corporal de natureza gravíssima. Lembrando, senhores, aqui no código aparece escrito lesão corporal de natureza grave. Não foi o professor que inseriu aqui esse título. Lesão corporal, que não está escrito simples, então botem um parênteses aí, lesão corporal simples. Parágrafo 1º, lesão corporal grave, coloquem entre parênteses no código de vocês aí, a única que está no código. Parágrafo 2º, não tem nada escrito, coloquem entre parênteses, lesão corporal de natureza gravíssima. Conceito doutrinário. Certo? Incapacidade permanente para o trabalho. Gente, vejam que por vezes eu não coloco de propósito os itens aqui para vocês anotarem, certo? Parágrafo 2º do artigo 129, lesão corporal de natureza gravíssima. Não está escrito no código. Incapacidade permanente para o trabalho. Diferente das ocupações habituais lá da lesão corporal de natureza grave. Lembrando que nós estamos nos crimes de lesão corporal agravados pelo resultado. Inciso 2, enfermidade incurável. Lembrando, pessoal, que nós temos um crime autônomo de contágio venéreo. É um crime de perigo onde a pessoa quer contaminar a outra, quer contaminar a vítima. Então ele tem uma doença grave, uma doença venérea, transmissível sexualmente e, sabendo disso, pratica sexo sem proteção com a vítima. Ele quer contaminá-la. É um crime autônomo. Não se trata, então, da lesão corporal de natureza gravíssima, porque na lesão
de natureza gravíssima, o sujeito quer praticar aquela natureza, quer praticar aquela lesão, enquanto que aqui ele quer colocar a vítima em perigo e acaba contaminando. São crimes autônomos, certo? Precisamos analisar o dolo, gente. Lembrando sempre. Inciso 3, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função. Perda ou inutilidade. Lembrando, inutilidade é sinônimo de perda, mas enfim, o legislador quis ser claro. É a perda. Não é a debilidade permanente. São coisas distintas. 4, deformidade permanente. Aí, questão estética aqui, dos médicos aí que trabalham com plástica, deformidade permanente. Conceito bastante clínico. Apenas um médico plástico vai poder dizer o grau de deformidade. Não há como definir isso aqui juridicamente sem um laudo específico. E, por fim, o aborto. Então, ocorreu o aborto, lesão corporal de natureza grave. Não se trata do crime de aborto. Crime de aborto é um crime contra a vida, gente. Lembrando sempre, se por acaso o sujeito queria praticar o aborto, ele vai para o tribunal do júri, vai responder lá pelo crime de aborto e não pela lesão corporal de natureza gravíssima, pelo inciso 5, resultado aborto. Certo? Aqui a pena é agravada ainda mais, reclusão de 2 a 8 anos. E, por fim, a lesão corporal seguida de morte. É aquela do parágrafo 3º, que diz que se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Por que está dizendo isso? Conceito de dolo e culpa. Pessoal, rapidamente aqui um resgate do direito penal. Basicamente, a culpabilidade se divide em dolo e culpa, certo? O dolo é a intenção, mas existem diversos tipos de dolo. Muito genericamente, nós precisamos ter a noção de que, no mínimo, de que o dolo ele se divide em dolo direto e indireto. O dolo direto é quando eu quero produzir o resultado, vou lá e produzo. O dolo eventual, ele é jurídico. A pessoa não quer o resultado, mas ao mesmo tempo ela não se importa com o acontecimento dele. Enquanto que a culpa seria um grau minorado. Para ficar claro para nós aqui, o dolo seria a exata intenção que a pessoa quer. Enquanto que o dolo eventual, o dolo direto é este. O dolo eventual é uma culpa majorada, é um dolo jurídico. A pessoa tem tanta negligência, tanto indiferença com o resultado, que o legislador equipara a dolo. Então, se a pessoa quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo num nível tão alto, o legislador equipara isso a dolo e manda ele para o tribunal do júri, se for o caso. Então vejam, pode perguntar aqui, lesão corporal de natureza grave, pode ir para o júri? Não. Por quê? Porque a lesão corporal agravada pelo resultado aborto é diferente do crime de aborto. Neste, o autor do delito, o ofensor à integridade corporal, ele quer ofender a integridade corporal. O bem jurídico é a integridade corporal da vítima, não o feto. O feto é um bem jurídico à parte. E como ele é tão vulnerável, ele é protegido pelos crimes contra a vida lá e, portanto, a competência para o julgamento dos crimes contra a vida é do tribunal do júri. Porque se trata de um núcleo do ordenamento jurídico penal, a vida. Certo, gente? Lesão corporal seguida de morte. Sujeito não tem dolo direto nem indireto. Pena de reclusão de 4 a 12. Aí as causas de diminuição de pena, se o crime é impedido por motivo de relevante valor moral ou social. Então vejam a importância do levantamento do local aqui. Se eu estou encontrando alguns elementos que me levam a crer que o sujeito pode estar impelido por relevante valor moral ou social, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Ainda, o juiz, não sendo grave as lesões, pode substituir a pena. Quando? Se as lesões são recíprocas. Então vejam a importância do exame da vítima e do acusado. E ainda a lesão culposa, aqui, ó, gente. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Essa lei aqui era a antiga lei de trânsito, que agora nós estamos tratando aqui direto no Código Penal. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Ou seja, eu não quis o resultado, nem agi para... nem estava
ela nem assumiu o risco de produzir o resultado. Eu simplesmente estava com negligência, imprudência e imperícia. Então, resumindo aqui, dolo e culpa, dolo, direto ou indireto. Culpa, consciente ou inconsciente. E ainda, eu posso estar falando nas tipos de culpa, imprudência, negligência ou imperícia, certo? Lembrando que a imperícia não se trata aqui da perícia oficial. Imperícia é o sujeito que, como a gente diz lá no interior, se mete a besta, ele vai fazer aquilo que não sabe. O imprudente é aquele que avança o sinal. E o negligente é aquele que negligencia as normas de trânsito, ou seja, ele não cumpre alguns requisitos básicos de segurança. Por exemplo, não usa o cinto, usa de bebida alcoólica ou outras drogas psicoativas para dirigir ou conduzir o veículo automotor, certo? Ele faz ultrapassagem proibida, ele anda acima do limite de velocidade, ele não troca os pneus na época certa, está com os pneus desgastados, ele não usa o step, enfim, questões aí relacionadas à negligência, certo? Aqui, violência doméstica. Pessoal, Lei Maria da Penha alterou o artigo 129 do Código, criou lá o parágrafo 9º. Se as lesões foram praticadas contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Aqui é lei da violência doméstica, tá, gente? Não da Maria da Penha. Vamos fazer uma errata aqui. Uma Lei Maria da Penha é a lei que protege a mulher. Lembrando que Maria da Penha foi uma moça que apanhou do marido e conseguiu fazer com que o Brasil fosse condenado lá no tribunal, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós vamos falar dela mais para frente. Aqui é a violência doméstica contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge com quem conviva ou tenha convivido. Nas relações domésticas, coabitação ou hospitalidade. Então, lembrando, aqui nós estamos falando o requisito é a coabitação. Permanente ou transitória, hospitalidade. Relações domésticas, não quer dizer que tenha que ter parente, certo? Ou com quem conviva ou tenha convivido. Se essa violência pode ser a simples, tá, gente? É qualquer uma delas. É desde a simples até a seguida de morte. Nós vamos ter uma pena autônoma. Nos casos do parágrafo 1º, 3º, se as circunstâncias são do parágrafo 9º, aumenta-se a pena de 1/3. Então, se é a lesão corporal lá do caput, é um crime mais grave. Se por acaso tiver presente essas circunstâncias aqui, quais delas? Sujeitos passivos específicos, e nós tivermos as circunstâncias indicadas no parágrafo 9º, aumenta-se a pena em 1/3. Enfim, temos algumas questões aqui jurídicas, tá? Autoridades de polícia, parágrafo... Então, sujeito passivo é policial da ativa, pertence aos membros lá do artigo 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional ou das Forças Armadas, da Força Nacional, ou contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição, filho, a pena é aumentada de 2/3. Pessoal, percebam aqui que nós, agentes da perícia, não estamos incluídos. Porque fala dos artigos 142, Forças Armadas, 144, da Constituição Federal, Sistema Prisional, Força Nacional de Segurança. Então, ele diz qual é o rol constitucional que pertence à proteção do parágrafo 2º e ainda abre exceções, para deixar bem claro, Sistema Prisional e Força Nacional de Segurança. Pessoal, nós temos um princípio de interpretação, de hermenêutica legislativa, que nos diz o seguinte: quando o legislador for específico, disser qual o rol taxativo e ainda abrir as exceções, significa que esse conceito é fechado. Então, literalmente, nós não podemos cogitar da possibilidade dos crimes praticados contra peritos oficiais estarem incluídos na proteção do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Lesões corporais contra peritos criminais cai lá na regra geral. A não ser que a jurisprudência cubra esta lacuna, certo? Porque se trata, assim, de um grave erro cometido pelo legislador. Aqui nós deveríamos incluir todos os agentes públicos que estão inseridos na persecução penal. Pois bem,
Se por acaso no estado de São Paulo ou na Polícia Federal o perito for um agente federal, aí sim nós estaremos falando de uma inclusão, mas nos outros casos não. Gente, crime de periclitação contra a vida e contra a saúde é outro bem jurídico. Expor alguém por meio de relações sexuais ou ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. Foi o crime que eu falei anteriormente. Então, se eu estiver falando de crime de perigo de vida, ou estiver falando em enfermidade incurável, eu preciso saber qual era a intenção do agente. Se era ofender a integridade corporal ou a saúde, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Se eu estiver falando, se o dolo do agente era expor, por meio de relações sexuais, a contágio de moléstia venérea, é o crime específico. Lembram lá daquela regra do direito penal. O crime específico afasta a aplicação do crime geral. Se eu tiver as condições, sujeito ativo, sujeito passivo, núcleo do tipo, bem jurídico tutelado, específico, eu afasto lá a regra geral. Certo? Assunto para a próxima aula.